desde o momento que nós já chegamos aqui, nós já seríamos tremendamente impactados. Mas como nós costumamos dizer, e quero reforçar isso cada vez mais, nós somos uma igreja do Espírito e da Palavra. Amém? Nós não apenas ficamos, senão, irmão, seria uma bagunça santa, assim. Eu sei que muitos lugares prezam por um momento extenso de poder, de manifestação do Espírito e pouca palavra, mas eu não quero ser repreendido pelo Senhor como os crentes da igreja de Corinto foram. Amém? Deus ama o Espírito, ama a manifestação, porque vem dele, mas ele ama a palavra. A maior revelação que nós temos para os dias de hoje, para sempre, desde que ela foi escrita, inspirada por Deus, é a palavra. A maior revelação não vem desse profeta lindo que está do seu lado aí, não vem desse homem, dessa mulher de Deus, cheio do Espírito Santo. A maior revelação é a palavra. Jesus Cristo é a palavra. Sempre será a palavra encarnada. Deus tem um carinho pela palavra, pelo que está escrito, pelo que está proclamado, pelo que está posto como fundamento, porque a palavra é o Cristo. Cristo é a sua palavra. Vem dele, é por ele, para sempre. Amém. Amém, meu irmão? Deus quer que nós estejamos cada vez mais próximos da nossa Bíblia. Deus quer que nós estejamos cada vez mais próximos desse manual de fé que foi deixado para nós pelos nossos pais, pelos pais da igreja. Deus quer que nós estejamos tão próximos a ponto dessa palavra ser guardada no solo do nosso coração, para que no tempo certo, na adversidade, no dia ruim, no dia mau, que Jesus Cristo disse que iria chegar, o que fosse expelido de nós, o que fosse espremido de nós, fosse a sua palavra. Se eu e você, no dia mau, nos concentrarmos no bom depósito, no bom tesouro da palavra que está no nosso coração, irmão, não há quem possa nos parar. Eu sei que 2025, como nós vimos aqui, foi um ano tremendo, extraordinário, cheio da unção, do favor. Cada um de nós aqui temos uma história para contar, ou muitas histórias para contar de 2025, mas eu creio que Deus estava nos equipando, nos fortalecendo, nos fundamentando para que nós vivêssemos um ano extraordinário nessa próxima estação. O ano de 2026 será um ano estratosférico, irmão, explosivo, sem precedente. Seja qual for o próximo capítulo dessa sua história individual, a nossa história coletiva será algo sobrenatural. Nós precisamos estar firmados na palavra. A palavra será aquilo que irá nos manter de pé. Eu sei que eu falei apenas do dia mau, mas também no dia bom, para nos lembrarmos do livro da lei com amor, com carinho, porque no dia bom nós também lembraremos que a palavra nos fez chegar naquele lugar. Amém, meu irmão? Independente da sua ocupação aqui na igreja, se você está no período de visitante, de membresia, voluntariado, liderança, líder em treinamento pastoral, pastor ordenado, independente, irmão, do momento, da função que você está ocupando nessa fase, eu sei que nós chegaremos juntos no lugar onde Deus sonhou que nós chegaríamos. Amém, querido? Eu estou fundamentando aqui com você, talvez reanimando a sua fé, para que você não se deixe ser pego, distraído aí nesse finalzinho de ano, né? Nós já estamos nos preparando para as festas. Tem muitas festas maravilhosas no final do ano. Final de dezembro é um mês com muitas comemorações maravilhosas. Tem muita gente linda fazendo aniversário em dezembro. Estou falando do Walter, pô. Amém, irmão? E aí, irmão, não se trata sobre uma data específica que nós acreditamos. Porque, assim, pela história, nem foi em dezembro que Jesus nasceu. Alô? Não é sobre isso, irmão. Mas também não quero aqui me afastar, porque esse calendário pagão. Irmão, para de palhaçada. Vamos curtir essa época. Que a gente mesmo, como sociedade, anos atrás,
decidiu que seria um momento para comemorarmos, já que não tinha um consenso. Vai ser gostoso sentar com a família, olhar no olho, partir o pão. Talvez seus familiares não tenham chegado ainda no conhecimento pleno do Cristo, mas você está lá, partindo pão com ele. Amém? Quando eles forem tomar lá brindar lá sei lá, com vinho, com alguma coisa alcoólica, você vai lá e brinda com a sua cidra cerezé, vai ser lindo. Amém, irmão? Oi? Sem álcool, se quiser com álcool também, o problema é seu. Amém, irmão? Compartilhe dessa mesa, porque Jesus Cristo, irmão, não veio, não nasceu, seja em dezembro, em março ou qualquer outra data, para estipular um feriado. Jesus Cristo não nasceu para que nós viéssemos juntos a congregar numa igreja asteric, branca, linda, maravilhosa. Não, irmão. Jesus Cristo veio para nos ensinar mesa. Enquanto a religião da época estava pensando nos seus discursos, nas suas vestes, nas suas orlas, ou na pompa e na circunstância das suas autoridades individuais, Jesus Cristo estava chamando pessoas para sentar na mesa. As maiores instruções e também os lugares mais difíceis que Jesus enfrentou eram em tempos de mesa. Jesus não tinha problema se ele teria dificuldade com seus amigos. O próprio salmista disse que ele seria traído por um amigo de perto. Seria mordido no calcanhar por um amigo de perto. E isso se cumpriu quando Judas traz Jesus no dia da ceia. Você lembra do texto? Sim ou não? Na noite em que Jesus foi traído, ele partiu o pão, irmãos. Ele estava partindo pão, ele estava congregando, ele estava comungando, ele estava batendo papo, ele estava rindo, estava chorando, estava se alegrando. Então que esse momento de Natal para a sua vida, para a sua família, seja um momento que você leve essa realidade do Cristo lá para dentro. Amém, irmão? Assim como o Réveillon, a virada do ano, eu sei que nada místico acontece, mas nós somos da fé. Nós cremos em temporadas, nós cremos em momentos de transição, onde algo termina e o novo começa. Eu sempre olho para esse momento, eu falei com os voluntários alguns meses atrás sobre isso, para esse momento de transição de ano, como aquele corredor olímpico, né, maratonista, correndo aquele revezamento de bastão, já viu? E ele está correndo, e aí chega lá e reveza o bastão. É como se fosse uma continuidade da corrida. Ou até, eu não sei se você já viu, né, aquelas maratonas que o pessoal está correndo, e aí tem a linha de chegada, e eles não param, porque eles estão no embalo, eles estão numa força tão grande, que eles precisam continuar um tempo correndo ainda, senão dá problema no seu corpo. Irmão, você não vai parar lá. Quando você vê a linha de chegada do final de 2025, você vai atravessar ela com fôlego para chegar em 2027. Amém, irmão? Talvez uma doença esteja te assolando, talvez uma dor esteja te atrapalhando, talvez uma preocupação, uma ansiedade, um ímpeto humano de querer resolver todas as coisas com a força do seu braço esteja tentando assolar a sua mente com ansiedade, com depressão, te deixando mais vagaroso, te fazendo tomar uma decisão natural sem antes consultar aquele que é o autor da sua vida, irmão. Mas eu declaro em nome de Jesus paz sobre a sua vida nessa época. Jesus Cristo, que será celebrado agora no dia 25, é o autor da paz, meu irmão. Ele é o príncipe da paz. Amém? A Bíblia fala lá em Isaías que ele, quando viria, seria manifesto como o príncipe da paz. Não só o príncipe da paz, como um maravilhoso conselheiro. Eu sei que talvez você tenha dividido, né, por conta das músicas, ele como maravilhoso e conselheiro, mas o texto não tem vírgula ali. Ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é um conselheiro top. Sabe o que significa isso? Que ele tem um conselho melhor para você do que o seu pastor tem. Ele tem um conselho melhor para você do que o seu amigo tem, do que o seu pai natural, sua mãe natural tem, do que a pessoa mais top de conselhos que você conhece, do que o maior coach que já existiu tem. Jesus Cristo tem um conselho para tirar a sua vida da lama e colocar onde você deveria estar, meu irmão. Você tem noção disso? Ele pode, irmão, descortinar na sua vida um ano tão extraordinário que você nem vai ver passar. Daqui a pouco você vai piscar,
Eu não sei você, irmão, mas a minha vida é tão boa, tão boa, tão boa, que eu não envio 2025 passar. Tive desafios? Muitos, irmãos. Mas eles não são maiores na minha vida do que a bonança, do que a alegria de pertencer a um reino vindouro, a algo muito maior do que eu. Ah, irmão, talvez você esteja acostumado a esse evangelho pífio da prosperidade, que fala sobre coisas que nós temos nessa vida. Irmão, eu quero coisas, eu quero boas coisas. Eu vou viver, vou comer do melhor dessa terra, vou beber do melhor dessa terra, vou me relacionar, vou prosperar. Amém. Mas os meus olhos, irmãos, estão fitos no alto, naquele grande dia. Certo dia eu conversei com um homem, e ele tinha um problema de saúde muito grave. E aí eu conversando com ele, eu sempre gosto de deixar a pessoa falar para entender o coração, principalmente se é uma pessoa que eu não conheço. E ele estava falando sobre cura, sobre não merecer aquilo e tal. E eu falei para ele assim: irmão, você crê que Jesus Cristo morreu pela sua eternidade e não pelo que você está vivendo agora, somente? Mas pastor, eu não quero me preocupar com isso. Eu falei: irmão, mas é a síntese do que nós cremos. Todo o resto acompanha essa realidade. O foco não pode ser na cura momentânea. Ela vai vir mediante a certeza da devoção futura, do que eu estou olhando como alvo. O apóstolo Paulo vai dizer que ele entendeu o contentamento, porque ele diz: olha, deixando para trás as coisas que para trás ficam. O que é que para trás, irmão? Suas vontades, seus desejos, seus ímpetos, seus anseios, o cargo que você quer. Essa não é uma palavra com muito glória a Deus, aleluia, não, porque eu não consigo, na minha limitação humana, entender que o nosso foco deve estar no futuro que eu nem sei se existe, porque a fé diz que existe, irmão. Eu creio, eu já estou lá. Eu já estou ansiando pelo dia onde o meu Senhor, o meu Redentor, virá nos altos buscar a igreja, irmão. Sabe, vai estar eu lá. Eu ia falar Vila Andrade, mas eu estou me mudando aqui para perto agora, né? Vai estar eu lá, subindo do Jardim Paulista. E aí eu olho lá no horizonte, está o Marcos vindo lá do Morumbi. Eu falei: caraca, Marcos, vamos subir. Aí eu olho para o Ipiranga e está lá o Saboia. Coisa linda, meu irmão. Se você não for viajandão da fé, irmão, tu não vai sobreviver nesse mundo, não. Você tem que entender que essa é a esperança da glória. O Cristo que veio vai retornar, irmão. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Irmão, essa esperança, que é o que nós estamos crendo e declarando nesse mês, não pode sair da sua boca. Porque isso é a revelação plena da saúde, irmão. Isso é a revelação plena da prosperidade. Jesus não veio para satisfazer sua naturalidade, ele veio para satisfazer a sua eternidade. E com o ímpeto de corrermos para lá, nós seremos curados, prósperos, abastecidos, fortalecidos. E quando o dia mau chegar, a gente vai continuar correndo, próspero, saudável, pleno, convicto. Eu olho para o alto, para o monte de onde me vem o socorro. Meu socorro está no Senhor, que fez o céu e a terra. No dia mau, você está olhando para onde, meu irmão? Qual é? Onde os seus olhos naturais estão fitos no dia mau? Porque chega, irmão. De 2025, quantos dias maus você viveu? De 300. E olha só que coisa interessante, irmão. Eu vou dizer para você, sem medo de errar, eu te desafio, nesse momento, a escrever, depois desse culto, de 365 dias, quantos foram bons e quantos foram maus. Te desafio. Mas você sabe de qual os maus. Mas não tem capacidade de se alegrar nos dias bons. Irmãos, se teve aí, eu estou falando assim, fases, né? Você vai avaliar de acordo com a sua vida, mas, cara, é muito... As coisas que acontecem na vida do crente, eu estou falando com um crente espiritual, é meu irmão? Se você passou um ano inteiro sendo um crente carnal, teu ano foi uma desgraça. Alô? Mas se você pelo menos tentou ser espiritual durante esse ano,
é mais dia bom, irmão. É mais alegria para contar, é mais coisa boa para dizer, é mais promoção. No dia lá que você foi demitido do seu trabalho, talvez esse ano, você pode lembrar daquela paz que te preencheu. Jesus Cristo dizendo para o teu coração, através do seu espírito, vai dar certo, fica calmo. Isso não é um dia ruim, não, mano. Para mim, é um dia bom. Ah, não, o dia bom, mal é contado como uma notícia ruim acontece. Não, irmão, o dia mal é contado é quando eu olho para dentro de mim e não acho Cristo. O dia mal deve ser contado quando eu olho para a adversidade e não vejo Jesus lá. Porque as coisas ruins podem acontecer, mas elas não contam o dia mal do crente. O dia mal é olhar para si e não ver Jesus operando. Porque quando as coisas ruins acontecem e eu vejo Jesus operando, aquele dia foi bom. Sim ou não? O homem peca, irmão, no Éden. Ele nega a Cristo, ele nega a Deus, ele desobedece. O primeiro pecado não foi morder uma maçã, foi desobedecer uma instrução. Foi tentar antecipar as épocas com a força do seu braço. E aí, no que seria um dia mau, um dia de juízo, Deus aparece. Olha que coisa linda, meu irmão. Preste atenção nisso, para de olhar a vida com uma ótica ruim. Eu não quero ser positivista, mas eu não consigo olhar para Jesus de outro jeito sem achar que tudo é bom nele. Eu não consigo, irmão, desculpa, taquem-me pedras, eu morrerei feliz. Eu não consigo, querido. Olhar para aquele dia, um dia de condenação, o homem desobedeceu. Um dia de juízo, eles receberam juízo. Homem, você vai agora suar, vai sair do jardim da provisão e vai ter que labutar, trabalhar para conseguir sustento com o suor do seu rosto. Mulher, dores de parto, só desgraça, coisas ruins acontecendo em juízo pela desobediência. Mas eu estou olhando para esse momento e pensando, quem está falando com eles é o Jeová. Então, esse dia mau está com Deus no centro. Pode estar sendo uma coisa ruim, teoricamente acontecendo, mas quem está dando a instrução é Deus. Você percebe isso, irmão? Você olhar para aquele dia lá, vou usar o exemplo do desemprego de novo, porque é uma coisa ruim, uma coisa, mas não é um dia mau. Uma coisa ruim. Você recebeu uma notícia ruim do seu chefe. Está desempregado. E aí você olha para o lado e está Jeová do seu lado. Olhando para você dizendo assim, ó, estou contigo, pô. Vambora. Esse emprego que eu abri, tem outro. Eu não posso olhar, irmão, para o sacrifício que Deus manda Abraão fazer com seu filho Isaac como uma coisa ruim. Ai, que Deus ruim. Deus deu, vou olhar para Jó. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, vai ler a Bíblia direito. Quando Jó está falando isso, quando os amigos estão falando isso, Jó ainda não tinha visto Deus como ele era. Ele nem viu na plenitude porque ele não experimentou do Cristo. Mas lá no final, ele mesmo diz, eu só te conhecia de ouvir falar. Quem conhece Deus só de ouvir falar, fala besteira, irmão. Porque quem olha no dia mal para o lado e vê Jesus falando, só fala fé. Porque Jesus do lado, ele opera a fé em você para te fazer avançar, prosperar, dar certo, ser curado. Você foi chamado para dar certo, irmão. Ah, pastor, não vem com essa palhaçada de novo, não. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Para de olhar para a sua vida desgraçada e achar que Deus gosta disso. Deus quer que a igreja avance, irmão. Quem vê empecilho em tudo sou eu e você. Sim ou não? Porque quando eu olho para Jesus, eu só vejo coisa boa acontecendo. Ele é a esperança da glória, irmão. A esperança não pode trazer notícia ruim. O próprio evangelho, a palavra evangelho é traduzido como boa notícia. Eu não posso olhar para Jesus e achar que ele espera que 2025 seja um ano de provação. Ele quer que seja um ano de sustento, de avanço, de saúde plena, de convicção, de coisas sendo operadas. O dia mau vai chegar? Vai chegar, mas ele estará do seu lado, meu irmão. Glória a Deus. É por isso que eu falo, você pergunta, pastor, está bem? Irmão, a gente tem que estar olhando como quem estivesse sonhando, porque a Bíblia diz que aos seus, Deus dá até enquanto dormem. Preste atenção nisso, querido, de uma vez por todas.
O evangelho que eu e você vivemos não é um evangelho de um homem, é um evangelho bibliocêntrico. Eu te desafio, nesse momento, a procurar nos evangelhos, porque Hebreus vai dizer que a plenitude de quem Deus é está na revelação do Cristo. Hebreus capítulo 1. Se você crê na palavra, você precisa crer na palavra inteira. Se a Bíblia diz em Hebreus 1 que a plenitude do Cristo, de Deus, do caráter de Deus está em Cristo, a revelação exata da plenitude de Deus está em Cristo, eu não posso olhar para o Velho Testamento como se lá estivesse a plenitude de quem Deus é, porque lá ainda não tinha se manifestado o Verbo que foi encarnado. Eu não posso pegar uma carta que foi escrita para minha mãe, judia, e tomar como se fosse para mim, que nasci igreja. Eu amo Israel, irmão. Queria até ir lá. Um dia eu vou fazer uma caravana Bela Vista aqui. Tudo pago pelo Vitor. Amém, irmão? Walter, que é viajante também. Tudo pago. All inclusive. Amém, irmão? Quero muito ir lá, irmão. Mas como memória, né? Como parte da história de Cristo, de Deus na Terra. A Bíblia é um livro, irmão, que conta a história da humanidade. Mas eu preciso entender que ele também é um livro de dispensação, de período, de épocas, de alianças. E a aliança que eu faço parte, a Bíblia chama de uma aliança superior, com superiores promessas. Amém, irmão? Quando Abraão foi provado por Deus em amor, ele estava ali apontando para o Cristo. Porque a Bíblia fala que o Cordeiro Santo já tinha sido morto antes da fundação do mundo. Porque você já ouviu nessa casa nós falarmos que Jesus não é um plano B. Ele não prova esperando saber o que Abraão vai fazer. Ele prova sabendo o que Abraão ia fazer. Quando ele chama Abraão, ele diz o que no texto? De Gênesis 12 ou 14. 22. Quando ele chama Abraão, a primeira coisa que Abraão diz não é: ih, lá vem. Porque, cara, deixa eu te falar uma coisa. Todos nós aqui já tivemos experiência com o Senhor, espero eu. Só que a contrapartida não é igual para todo mundo, porque a contrapartida é a nossa resposta a Deus. Deus não faz acepção de pessoas, Ele fala com todos. Ele quer se relacionar com todos, mas a contrapartida não é igual para todos, porque cada um de nós aqui temos um nível de fé. Todos nós recebemos uma mesma medida, mas cada um de nós operou a fé de uma maneira diferente. Alguns já esticaram de um jeito, outros estão esticando de outro, outros chegaram agora, outros já estão há muito tempo, outros já viram câncer ser curado, outros ainda estão crendo para dor de cabeça. Amém, irmão? Cada um está no nível, então a contrapartida não é igual para todos. Alguns de nós aqui, e todos nós conhecemos a Deus da mesma forma. Se Deus disse, vai acontecer. Todos nós aqui concordamos que Deus é soberano, sim ou não? Todos nós aqui concordamos que Ele é poderoso, sim ou não? Quantos aqui conseguem levantar a mão e dizer: eu já vi um testemunho de milagre? Amém. Amém, irmão? Agora, a resposta que nós damos, ela é paralela ou pode ser parafraseada com a parábola dos talentos. Cada um de nós está num nível. Uns de nós somos servos de 5 talentos, outros 2 talentos, outros 1 talento, porque cada um de nós está num nível de resposta ao Senhor. Mas todos nós temos o mesmo Senhor e a mesma compreensão de que Ele é poderoso. Agora, quando Deus está falando com você, te pedindo algo que parece impossível, o que você está respondendo? Eis-me aqui ou ai de mim? Alô? Eu mesmo, irmão, alguns anos atrás, hoje eu tenho um pouco mais de facilidade em ofertar. Um pouco mais. Estou crescendo para esse lugar. Eu quero
que 2026 seja o ano das minhas maiores ofertas, irmão. Vai ser. Estou chegando lá. Mas eu já estive na estação de Deus falar comigo, ó, dá R$1.000 para tal pessoa. Eu falo assim, sai diabo. Por falta de conhecimento bíblico. Depois que eu descobri que o diabo não abençoa ninguém. Amém ou é de mim? Você está comigo, irmão? Então, quando Abraão é chamado para a maior prova da sua vida, porque a maior prova da vida de Abraão não foi sair da sua terra, da sua parentela, não, irmão. Sair de perto de parente é mole. Sai da sua terra, da sua parentela agora! Foi difícil a gente vir para São Paulo, não foi nada. Porque a gente é meio nômade, Karen, né? Já é a 5ª vez que a gente vai se mudar de apartamento agora. Na 4ª vez a gente mudou de estado, né? Junto com a mudança de apartamento. Só que a gente morava numa zona do Rio, morava todos os familiares. A gente casou, a gente foi para cá, para mais longe. Aí os familiares vieram para mais perto. Nós amamos, amém? A gente não é muito, né? A gente ama, mas pontual. Tem gente que gosta de estar junto todo domingo, né? Gosta de estar junto com essa gata aqui, não quer saber dos outros, não. Mas a gente ama. E aí, mudamos um pouquinho mais longe, daqui a pouco a gente olhou, todo mundo lá de novo. Aí, caramba, Deus podia mandar a gente para outro estado, né? Aí Deus falou assim, vai para São Paulo. A gente, eis-me aqui! Amém, irmão? Brincadeiras à parte, tem seus desafios, obviamente. Mas não era o maior desafio de Abraão. O maior desafio de Abraão foi quando Deus pede para ele o que Abraão mais queria. E não era só o que o Abraão mais queria. Era um filho de uma promessa guardada durante muitos anos, de uma esposa estéril, irmão. Faz sentido? Filho da velhice, irmão. Já tinha vindo o filho da desobediência. Mas ali era o filho da promessa, o primogênito dentro da promessa. Mas Ismael nasceu primeiro, mas o filho da promessa era Isaac. Era o filho dentro da instrução de Deus. Porque tem coisa na sua vida, irmão, que pode até parecer com o plano de Deus, pode até ter o formato exato daquilo que Deus disse que iria acontecer, mas se tem a tua mão no meio... Agora, quando o fruto, quando a promessa se cumpre integralmente como Deus disse que ia acontecer, você sente, você sabe que aquilo ali é a primícia do seu relacionamento com Deus. E aí, quando isso chega na vida de Abraão, Deus disse, olha, vai lá em tal lugar no monte e sacrifica. E sacrifício, naquela dispensação, naquele momento da humanidade, era um culto a Deus, amém? Amém, irmão? A própria palavra sacrifício, ela vem oriundo de uma palavra que significa integralmente queimar por completo, amém? Então, Deus está dizendo assim, ei, pega a tua promessa, o que você mais quis, o que você mais esperou, o que você mais ama, o maior presente que eu já te dei, e queima inteirinho. Eis-me aqui, Senhor, Abraão disse. Partiu. Vamos para cima. Porque aquele que tem a convicção, a maturidade, a plenitude, o entendimento correto, a revelação completa de quem Deus é, irmão. Querido. Nada mais importa, irmão. Nada mais, eu declaro que em 2026, nada mais na sua vida vai importar, querido. Nada vai estar acima da revelação do Cristo, da sua devoção, dos seus momentos de oração, dos seus momentos de estar contrito, apaixonado, orando, devoto, olhando para Ele, olhando para o Cristo. Sabe quando vai parar, irmão, de doer a sua vida? Quando você estiver olhando para o Cristo. Sabe quando a doença não será mais importante na sua vida do que qualquer outra coisa? Quando você estiver olhando para o Cristo. Quando Cristo estiver sentado, irmão, no trono do seu coração, você vai viver a vida plena que você tanto sonhou.
Porque a plenitude, estamos aprendendo isso no Midweek, está em Cristo. A completude está em Cristo. A satisfação plena está em Cristo. A cura completa está em Cristo. A salvação, o sozo estão em Cristo, irmão. Tudo vem dele. Tudo é para ele. E tudo sempre será dele. E olha que coisa boa, olha que boa notícia. Junto com essa revelação, com esses olhos fitos no futuro glorioso, você tem direito de acessar todas as coisas. Você às vezes não vai ter as coisas no seu bolso como você quer, mas o acesso vem desse nome. O salmista vai dizer: levantai, ó portas, levantai, ó portais eternos, para que entrem o Rei da Glória. E aí os anjos estão nesse momento lá, porque isso é uma profecia messiânica. Amém? Olhando para o dia que Jesus leva cativo o cativeiro, depois de ter vencido a morte, depois de ter ido ao inferno, depois de ter tomado as chaves da morte do inferno, depois de ter passado 40 dias com os seus discípulos, ensinando mais um pouco, ele sobe aos céus e se cumpre a profecia messiânica em Salmos. Levantai, ó portas. Quem está dizendo isso? Os anjos porteiros do céu, irmão. Pensa nessa imagem, querido. Para de achar que é uma coisa simples. Não é. Ah, você se maravilha com o seu time ganhando o futebol. O meu ganha muito, eu sei disso. Você se maravilha quando vê um filme da Marvel, super-heróis, superpoderes, e você lê a Bíblia de forma natural, irmão. Olha isso, cara. Você pensa no melhor filme de super-herói. Irmão, tudo que existe é inspirado em Cristo. Ou no inferno. O diabo não cria nada, irmão. Você vê uma religião qualquer, essa religião não está inventando nada, ela está espelhando de forma deturpada algo real. O sacrifício que você vê em algumas religiões até hoje faziam parte do rito do povo de Deus, irmão. Sacrifício com animais. Só que o diabo quer que a humanidade fique presa em coisas que já foram vencidas, porque Jesus Cristo cumpriu o rito completamente. Ele foi queimado completamente, ele foi sacrificado completamente, de maneira que eu e você não poderíamos fazer. Ele resolveu. Ah, eu não consigo resolver esse problema, irmão. Jesus Cristo resolveu. A equação da vida está completa, irmão. Jesus Cristo passou no Enem celestial. Está feito. Você já está nessa faculdade, irmão. Você já passou com nota máxima do MEC. Você pode fazer medicina? Pode. Estava conversando com o irmão hoje, Lucas. Vai fazer. Médico crente, coisa linda. Se não funcionar a medicina, ora e acabou. Mais médicos e advogados e profissionais crentes, irmão, que coisa linda. Nem todo mundo aqui foi chamado para ser pastor, não, irmão. Nem queira isso não, querido. Depois a gente conversa. Queria ser médico. Militar. Falei com o Caduzinho esses dias, fui na formatura dele, ganhou lá a patente nova, né, Caduzinho? 2S. Ele me levou lá, coisa linda. Meu sonho era ser militar, irmão. Não é isso? Me levou lá no quartel de carro, aquele jato lá. Eu falei, nossa! Imagina eu pilotando. Walter já foi piloto de avião, né, Walter? Caramba, cara. Eu me senti igual um Maverick. Mas Deus sabe de todas as coisas. Não é isso, irmão? Onde que eu estava? Antes. Não, seja, se Deus chamou para ser, seja. Antes disso. Antes. Deu certo, irmão. Deus resolveu a equação completamente, querido. Eu e você, a humanidade, pensa nisso na prova do Enem, grava essa revelação plena do Cristo
na sua vida. Eu e você aqui, horas, suando, irmão. O silêncio na humanidade, ninguém conseguia resolver. Davi veio e não resolveu. Abraão veio e não resolveu. Moisés veio e não resolveu. Guardados a ordem, tá bom, irmão? Adão não veio, não resolveu. Ninguém, irmão. E pensa comigo numa coisa. Lá naquela conversa, essa conversa que eu estava dizendo que Jesus estava envolvido, que Deus estava envolvido lá, dando as orientações. Ele fala com o homem, fala com a mulher, mas também fala com a serpente. Ele fala, você a partir de agora vai comer do pó da terra, rastejar, bicho imundo. E olha, vai nascer um. Eu porei inimizade entre você e o filho dela, o filho da Eva, descendente de mulher. Esse pisará a tua cabeça e você só o ferirá o calcanhar. E aí, quando eu entendo a revelação bíblica progressiva, esse calcanhar é a traição de Judas. Porque em Salmos vai dizer que um amigo bem próximo trairia o Messias e só o feriria o calcanhar, morderia o seu calcanhar. Você está comigo? E aí, o mais próximo de afligir Jesus, que ele chegou, uma traição na mesa. Mas ele vence e pisa a cabeça da serpente. Isaías vai dizer, um filho vos nasceu. O menino vos nasceu, um filho se vos deu, o governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amém, irmão? Todos nós, a humanidade, naquele momento, quebrando a cabeça, não conseguimos resolver. E aí, naquele momento, você imagina a cabeça do capeta, porque ele deve ter pensado assim, tudo que Deus fala acontece. Eu estava lá no céu, e eu era o anjo mais top que tinha lá. Eu tinha o sinete da perfeição. Tem um pastor que fala que o diabo era o ISO 9000 do céu, né? Ele tinha o sinete, ele aprovava as coisas perfeitas diante de Deus. E aí, em dado momento, o coração dele se encheu de vaidade, ele olha para Deus e fala assim, subirei às mais altas nuvens, erguerei o meu trono acima do Altíssimo e serei semelhante a ele. Você conhece essa história, amém? Está lá em Daniel, em Ezequiel também. E aí, ele sabe, irmão, ele sabe. No céu, irmão, não tem anjo perguntando para Deus o que fazer, não. Tem anjo esperando a ordem. No céu, não tem anjo questionando como. Tem uns coaching diabrado aí que fica, fale primeiro como. Faz o M. Pro inferno, irmão. Alô? Eu não quero saber como. No céu tem anjo na ponta da nuvem dizendo para onde? Manda que eu vou. Obedece quem tem juízo. Eu estou pronto. E aí, irmão, como a Bíblia fala que a realidade natural deve ser um espelho do céu, porque assim como é na terra, será ligado no céu, dos céus tem o sim, sim e o não, não. Irmão, como eu e você devemos espelhar essa realidade, nós, para sermos crentes fiéis, estarmos segundo aquilo que Deus nos chamou para ser, como filhos obedientes. Porque se pela desobediência o pecado entrou no mundo, o modus operandi de Deus é obediência. Se pela desobediência entrou desgraça e eu quero coisas boas, eu quero andar obediente. Eu não quero saber como, onde, qual estado, qual país, qual igreja. Eu quero saber de obedecer integralmente. Por isso que Deus disse para nós, obedecendo a visão, vocês vão experimentar expansão. E aí não é uma visão de um homem, é uma visão celestial. Porque alcançar, construir, empoderar, não é a missão do apóstolo, é a missão de Deus, irmão. Deus enviou o seu Filho para alcançar, construir e empoderar. Sim ou não? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele viesse a crer não viesse a perecer, mas tivesse o quê, irmão? Vida eterna. E aí Romanos 8, capítulo 32, vai dizer o quê? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? 2026, irmão, eu declaro sobre a sua vida um ano sobrenatural. A esperança do Cristo.
a esperança da Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Irmão, eu não quero saber o dia e a hora, porque a Bíblia diz que não era para eu me preocupar com isso. Eu quero saber que Ele vem, Ele vem, Ele vem. Todos ao meu redor têm que saber que Ele vem. No meu trabalho, todos têm que saber que Ele vem. Na minha casa tem que ser proclamado que Ele vem. Ô, irmão, aonde você botar a planta do seu pé, você não vai andar curado, porque Deus quer te satisfazer como homem, como mulher. Você vai andar curado porque a sua cura está dizendo Maranata. Quando um homem e uma mulher de Deus é curado pelo Espírito, o mundo espiritual está ouvindo um grande e alto som. Maranata! Deus não está interessado na minha prosperidade? Está sim, meu irmão. Mas não é para você jogar dinheiro fora com bebedice, com glutonaria, não. É porque quando um crente prospera, o mundo está ouvindo Maranata. Ora vem, vem porque esse que curou está vindo. Esse que prosperou está vindo. Aleluia! Será que você consegue dizer isso, irmão? Aleluia! Ah, as relações na igreja são difíceis. Eu não tenho aprovação o tempo todo. Meu trabalho não acontece tudo que eu quero na hora que eu quero. Claro que não, chuchu! Você não, o mundo não é seu. O mundo jaz do maligno, foi entregue pelo primeiro Adão. Mas o segundo Adão que nos dá vida e vida em abundância, nos faz governar em meio ao mundo caótico. Mas não para inflar o meu ego caído, pífio, natural, desgraçado, mas para exaltar o nome do Senhor. Você está entendendo, meu irmão? Você não vai entrar em 2026 igual você andou em 2025, não, queridão. Você não vai entrar em 2026 como você andou até aqui, não. Ah, pastor, já vivi grandes coisas. Viveu nada ainda perto do que você vai viver no ano que vem, irmão. Nada. As relações serão maiores, os acessos serão maiores, a sua empresa vai prosperar mais, a sua saúde será mais plena. Você que é gordinho vai começar a correr. Cadê a Aldana? A Dana falou que vai montar um time aí, de corredores celestiais. United Run. Se você se vestir mal, vai se vestir direito. Se tu era brega, tu vai virar alinhado, asteric. Para de depositar tua esperança em Monjaro. Ela crê nisso comigo. A gente fala essas coisas em casa, irmão. Você está pensando? A gente prega um pro outro. Não é? O dia inteiro. É Vinícius, Karen, assim, o dia inteiro. Lá em casa é o que mais se ouve o nosso nome. E quando os dois estão errados é Jesus. Para, irmão, para de achar que o pastor vai resolver teu problema, que a equipe pastoral, que o líder se levanta. Se levanta como você nunca se levantou. Ah, já vivi igreja tal. Tudo igual, irmão, tudo igual. Tudo problemático, porque você está lá. Mas essa igreja aqui, ela pode ter uma infinitude de dificuldades. Quando eu olho para o lado, eu vejo o Cristo. O pastor aqui não vai ser a figura central dessa igreja, irmão. Cristo vai operar através de nós. Cristo vai operar através de nós. Imporão as mãos nos enfermos, eles serão curados, irmão. Eu creio nisso, você crê, querido? Não se acostuma com a dor, não, irmão. Estava vindo para cá orando por algumas pessoas da nossa casa, declarando no carro, eu e minha esposa: Senhor, Tu és o dono da cura, Tu és o dono da cura. Você não morreu, irmão. Nós estávamos na semana passada, domingo passado, eu e o Cadu fomos acompanhar o pastor Igor numa agenda à noite. E a minha fé foi mais uma vez renovada, irmão. Nós vimos lá muitos milagres acontecendo. Uma mulher surda de nascença voltando a ouvir. Não se acostume com a dor, meu irmão.
Não se acostume com o que o diabo está dizendo. Se acostume com a voz de Jesus. Se acostume com o braço de Jesus, com o colo de Jesus, com a grama que ele está sentado, irmão, com os pastos verdejantes. Sabe, irmão, eu estava falando, tinha parado de falar isso. Eu te desafio a você procurar nas boas novas, na carta que foi enviada para você, para a igreja. O apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses, pega todas essas cartas e envia para todas as igrejas. Não é uma carta para a região de Colosso. A carta de Colossenses é para a igreja, para nós. É o fundamento que já está posto. E qual é o fundamento que já está posto? Ele vai dizer aos Coríntios. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Não é o que Paulo fazia, que Apolo fazia. Porque o Apolo plantou, o Paulo regou, ou ao contrário, eu não quero nem saber. Eu quero gravar no meu coração que é Deus que dá o crescimento. Nós vamos ter manhãs sobrenaturais? Vamos ter semanas sobrenaturais de operação na igreja? Vamos, irmãos. Mas a gente não pode esquecer que nada disso vai acontecer com o jeito certo de se fazer igreja. O jeito certo de se fazer a igreja é ser o corpo, é participar do cabeça, que é o centro dessa casa, irmão. Eu te desafio a olhar os evangelhos, que é a carta para a igreja, e procurar Jesus tendo a vontade de deixar alguém doente. Você sabia uma curiosidade? Todas as vezes que no Evangelho Jesus operava cura, a palavra grega, do grego koiné, que era usada ali, que foi traduzida por cura, é a mesma palavra usada para salvação. Sozo. S-O-Z-O. Ou, como os meus amigos paulistanos dizem, S-O-Z-O. É assim? Viu? Lá no Rio a gente fala O-E. Amém, irmão? Sozo. Toda vez. Por isso que tem algumas interpretações erradas acerca de como Jesus falava com as pessoas. Ele dizia, o que você está crendo? O que você quer? E aí o enfermo dizia, eu quero ser curado. Eu quero sozo. E aí o que Jesus respondia? Vai, a tua fé te salvou. Mas como assim? Levanta e anda, a tua fé te salvou. Porque cura e salvação para Jesus é a mesma coisa. Quem anda salvo, anda curado. Pastor, mas eu estou sentindo a dor. O coxo também estava. A mulher que nós vimos domingo passado também estava sentindo nada, na verdade, que não ouvia nada. O que determina a minha cura? Eu preciso ser correto com você. Eu não posso passar pano para que você seja enganado por aí. E eu também não quero ser duro com as minhas palavras. Mas o que determina a cura, a sua cura, é a sua fé. Não aconteceu ainda? Sua fé não chegou lá. Você está crendo mais no sintoma do que no nome de Jesus. Preciso ser correto. É o que a Bíblia diz. Pastor, que cruel, está doendo, irmão. Eu sei. Como ser humano, como pai, como amigo, eu me compadeço disso. Quantas vezes eu fui para o hospital com meu filho mais novo e falei, Jesus, tira dele e bota em mim. Sabe por que não acontecia? Porque Jesus não bota doença em ninguém. Mas a minha fé ali não era suficiente. Mas quantas e quantas vezes também eu vi a fé operar. Quantas e quantas vezes eu criei mais fácil para o câncer sair de alguém e vi do que crer para uma dor de cabeça minha sair. Porque eu estava sentindo a dor. Eu sei, irmão, que a dor, ela sufoca. O diagnóstico sufoca. Mas se você crê no Cristo, Ele pode te curar. Ele pode te curar. E Ele não só pode, Ele quer. Certa vez Ele perguntou, o que você quer? E a pessoa falou assim, eu quero ser curado. E Ele, eu também quero. Jesus Cristo andou por todos os lugares, curando e libertando os oprimidos do diabo. Sabe o único lugar que Jesus Cristo não pôde operar muitos milagres? Porque a Bíblia diz que em alguns Ele operou, porque Ele falou não muitos. O lugar era onde Ele era conhecido como humano.
O lugar onde as pessoas olhavam para o Cristo melequento, para o Jesus que jogou bola, sei lá. Você não pode se acostumar, irmão, com o Cristo manifesto em carne. Você precisa saber que Ele está sentado à destra de Deus. Ele morreu, mas ressuscitou. Lá naquele dia, o salmista disse que aconteceria o que aconteceu. Quando Jesus subiu, depois das últimas instruções, depois de ter dito, eu vou enviar outro igual a mim, vocês vão ter o Espírito da verdade, Ele é o selo dessa aliança, eu vou subir, mas eu volto, fiquem aí, esperem por mim, o Espírito Santo irá conduzir vocês em triunfo. Quando Ele sobe, se cumpre a profecia de Salmos, levantai, ó portas. Fique de pé, meu irmão. Salmos 24, capítulo 7. Salmos capítulo 24, versículo 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. E aí os anjos estão naquele lugar. Olha só isso que está acontecendo. Você precisa, como eu disse, olha isso aqui como sendo superior a um filme da Marvel, meu irmão. Caraca, eu tenho uma cena que eu e meu filho amamos muito, que é quando o Homem de Ferro ali ele sobe no buraco de minhoca. Você já viu essa cena? E destrói a capetada toda. E ele vai caindo. É uma cena emblemática, Tony Stark. Tony Stark não pode ser maior que o Cristo, irmão. Você não pode se alegrar mais com isso do que com esse versículo. Olha o que está acontecendo, irmão. O nosso Tony Stark celestial está subindo no buraco de minhoca. E aí os anjos que estão lá em cima, que conheciam ele como Verbo, passam a ver com os seus olhos de anjo o Cristo encarnado subindo como 100% homem, 100% Deus. E eles dizem assim no versículo 8: quem é esse o Rei da Glória? Não conhecia. Eu não conhecia esse formato, esse corpo glorificado. Eu estou até vendo um trono ali do lado do Pai, à direita dele que está vazio. Quem é esse o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas, ele responde. Versículo 9: levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse? Eles perguntam novamente. O Rei da Glória. Eles respondem a si próprios: o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Quem vai resolver o meu problema em 2026, pastor? Ele é o Rei da Glória. Quem vai me ajudar com o meu casamento? Ele é o Rei da Glória. Quem vai consumar todas as coisas em mim? Ele é o Rei da Glória. Quem vai me curar não vai ser o médico. O médico vai ajudar. Mas quem vai te curar é o Rei da Glória. Quem vai te prosperar não é o método CIS do coach. Não, irmão. Quem vai te prosperar é o Rei da Glória. Para quê? Para que quando você andar em cura, quando você andar em prosperidade em 2026, todos olhem para a igreja e falem: Maranata! Na sua testa esse ano vai estar estampado, hein, meu irmão? Maranata! Você não vai falar nada. Não vai precisar dizer nada. Você vai chegar num ambiente, eu declaro em nome de Jesus, que aquilo que você carrega, o Rei da Glória vai entrar antes de você.